Oi pessoal, aqui é o professor Andrei Sacramento e a gente vai falar hoje sobre antibiograma, ou como é mais conhecido, o TSA, que é o teste de sensibilidade a antimicrobianos. É importante que vocês saibam que o antibiograma ele é um exame que tem como objetivo determinar o perfil de sensibilidade e até de resistência que as bactérias e os grupos bacterianos e até os fungos podem apresentar frente a alguns antibióticos. Através do resultado desse antibiograma, o médico ele pode indicar qual vai ser o antibiótico mais eficaz para tratar determinada infecção ou até mesmo para evitar o uso indiscriminado de antibióticos desnecessários e que não irão combater a infecção e ainda vai acabar evitando, na verdade, o surgimento de resistência ou possíveis resistências. Normalmente, esse antibiograma ele vai ser realizado após a identificação de micro-organismos em grande quantidade, seja no sangue, na urina, nas fezes ou até mesmo em alguns tecidos. Assim, de acordo com o micro-organismo, que foi indicado e o perfil de sensibilidade dele, isso vai nortear, o tratamento mais adequado na escolha do médico. Já que eu preciso, a ideia do antibiograma é eu saber quais são os antibióticos mais eficazes, eu preciso conhecer a bactéria, eu preciso conhecer o agente etiológico ou infeccioso a que se trata. Então, basicamente, falando da morfologia bacteriana, eu preciso entender ou lembrar que as bactérias se apresentam com uma morfologia de cocos, quando se aparecem nesse formato mais arredondado, que pode, a partir dessa apresentação de cocos, ela pode se apresentar em formato de streptococcus, que é quando eles juntos formam como se fosse uma grande corrente, formato tétrade, como se fosse 4 cocos juntos, e o Staphylococcus, que é esse formato que lembra um cacho de uva. Além do cocos, nós temos o formato de bacilos também, esse formato que lembra um bastonete, que também, por estar ligado, lembrando uma corrente, também pode ser o Streptobacillus. E temos aqueles que fogem desse padrão de cocos e bacilos, que são os víbrions, os espirilos, as espiroquetas. E esse formato, essa morfologia, ela também nos diz muito sobre o poder infeccioso que essa bactéria vai ter e até o local anatômico em que ela vai conseguir encontrar um sítio de ligação considerado ideal. Além da morfologia, tem uma estrutura bacteriana que merece destaque, que é a parede celular. A parede celular das bactérias também determina o quanto elas podem se tornar resistentes ou não a determinados antibióticos. E também me mostra o poder de infecção que elas vão ter e de resistência que elas terão. Qual é o principal componente da parede celular que merece destaque nesse contexto? Vem ser o peptídeo glicano. E é a partir do peptídeo glicano que nós conseguimos perceber duas diferentes estruturas de parede celular e que acabamos dividindo as bactérias em dois grandes grupos, ou seja, o grupo das gram-positivas e os grupos da gram-negativa. Qual a principal diferença entre elas? A parede celular das bactérias gram-positivas apresenta uma camada bem espessa, bem grande, bem volumosa de peptídeo glicano, enquanto que as bactérias gram-negativas têm uma camada bem delgada de peptídeo glicano. Não é ausência, possui, mas possui de forma bem delgada mesmo, é bem fininha a camada de peptídeo glicano. E, em contrapartida, é recoberta por uma dupla membrana celular. Tem uma membrana mais em cima e uma membrana mais interna. Detalhe, a membrana mais externa da parede celular das bactérias gram-negativas ainda apresenta o LPS, que é o lipopolissacarídeo. Esse LPS ele tem um papel muito grande, assim, uma importância muito elevada, devido a ele ser responsável por um estímulo direto na resposta imune. Além de tudo isso, claro que esse nome gram-positivo e gram-negativo veio de uma técnica, que é a famosa coloração de gram. A partir de uma sequência de corantes que se utiliza, nós conseguimos visualizar no microscópio a morfologia dessa bactéria, ou seja, eu consigo perceber se é um coco, se é um bacilo, se é um coco-bacilo, se é algum outro formato que foge desse padrão.
Além do formato, da morfologia, eu também consigo presumir como é a parede celular dessa bactéria, se ela é do tipo gram positivo ou do tipo gram negativa. Qual é o princípio da técnica? É usar corante. O fato é o seguinte, quando o corante ele entra em contato com o peptídeo glicano, ele cria um complexo irreversível. Então todo corante que eu utilizo nele, ele já se fixa com muita facilidade. Diferente das bactérias gram negativas. Como a camada de peptídeo glicano é muito delgada e quem está em contato direto seria a membrana celular, então eu não consigo corar as bactérias gram negativas com a mesma facilidade que eu consigo corar as bactérias gram positivas. Na teoria funciona como a coloração de gram. Nós fixamos a bactéria numa lâmina estéril, adiciono o primeiro corante, que é o violeta, né, que tem essa tonalidade que leva para o azul. Adiciono ali depois do corante um fixador, que é um mordente, que é o Lugol. Ele potencializa o possível complexo que é formado entre o corante e o peptídeo glicano. O que acontece nesse momento? Quando eu adiciono a violeta e o Lugol, tanto a bactéria gram positiva quanto a gram negativa ficam coradas num tom azul, meio arroxeado. Em seguida eu faço uma contraprova. Qual é a contraprova? Eu jogo um álcool para tentar remover esse corante. Detalhe, na gram positiva, eu não consigo mais desfazer aquele complexo gerado entre o corante e o peptídeo glicano. Enquanto que na gram negativa, eu consigo facilmente remover qualquer corante que estava preso aqui, porque eu faço uma quebra nesses lipídios e aí eu quebro essa ligação do corante. Em seguida, depois que eu já utilizei o álcool com o objetivo de descorar, eu adiciono um segundo corante, que seria a safranina. A safranina ela tem uma característica que tem uma tonalidade que me leva ao vermelho ou ao rosa. E aí eu fico mais ou menos assim. Como a gram positiva já estava corada de azul, né, de roxo, e eu não consegui desfazer aquele complexo utilizando álcool, o que acontece? Quando eu adiciono a safranina, eu não consigo adicionar uma segunda cor, porque eu já tenho uma outra cor que já criou um complexo. Enquanto que na gram negativa que estava descorada, eu consigo facilmente adicionar uma nova cor. Ou seja, essa técnica de coloração de gram, usando um primeiro corante, depois eu descoro, depois eu adiciono um segundo corante, ela me ajuda a entender como é a parede celular da minha bactéria. Se no final do processo eu identifico o primeiro corante, significa que a minha bactéria é do tipo gram positivo. Se na minha lâmina eu visualizar bactérias com o segundo corante que eu utilizei, significa que o primeiro corante foi removido. Se ele foi removido é porque ele estava em contato com a parede celular, mais especificamente na membrana celular e não na camada espessa de peptídeo glicano. Por isso que essa tonalidade de rosa para o vermelho, ela ficaria sendo, me ajudaria a deduzir que as bactérias são do tipo gram negativo. Feito isso, eu consigo ter uma noção agora do grupo de bactérias, pensando ainda na distribuição anatômica do sítio de infecção bacteriana para cada grupo desse. Exemplo de grupos, a gente pode falar, por exemplo, do Streptococcus. O Streptococcus é uma bactéria que a gente consegue encontrar facilmente no trato gastrointestinal, no sistema urinário, até no genital. E é um tipo de bactéria que tem a morfologia coco, e é um coco gram positivo. Nós também temos Haemophilus. Haemophilus já é um tipo de bactéria que tem um formato, uma morfologia bem diferenciada, porque ela não é um coco perfeito, mas também não é um bacilo perfeito. Ela é uma mistura dos dois, e aí ela é chamada de coco-bacilo. É um formato cilíndrico meio achatado. É um coco-bacilo negativo. E normalmente o Haemophilus está relacionado a infecções respiratórias, como pneumonia, traqueobronquite, até mesmo a sinusite, essa bactéria está associada. E nós também temos grupos bacterianos muito curiosos, que são aqueles responsáveis por infecções alimentares. Nós temos Salmonella, Shigella, que são bacilos gram negativo. Também tenho a Escherichia coli. A Escherichia coli também é um bacilo gram negativo. Mas também tenho Clostridium, Staphylococcus aureus, que já seriam bacilos gram positivo. Isso é só um exemplo.
E é interessante porque você consegue ter acesso, né? Não quer dizer que esse sítio de infecção seja de exclusividade, ou seja, essa bactéria só consegue se desenvolver ali. Não, mas é um sítio de predileção onde ela encontra condições ideais para seu desenvolvimento. Aqui é um exemplo de fluxograma de diagnóstico. Nesse caso, nós queremos identificar a bactéria Staphylococcus, partindo do princípio que eu preparei a minha coloração de Gram. Então, na minha coloração de Gram, eu deveria visualizar o quê? Coccus, né, aquele formato mais roliço, mais cilíndrico, Coccus Gram positivos, ou seja, corados na tonalidade mais azul arroxeado. Uma vez que eu fiz isso, eu preciso seguir com as outras provas, até chegar no diagnóstico correto. Faço a prova da catalase. A prova da catalase é uma enzima que ela vai ter uma relação direta com o peróxido de hidrogênio. Se houver reação positiva, eu sigo com o meu diagnóstico, até descobrir quem é. Se der negativo para a prova de catalase, eu já fecho o diagnóstico. Não é estáfilo, e sim é Streptococcus. É aquele que tem um formato, parece uma corrente. Vários cilindros de cocos formando como se fosse uma corrente. E aí eu fecho o meu diagnóstico. Agora, se a minha prova da catalase der positiva, eu sigo com o diagnóstico. Eu vou observar o padrão das colônias. Se as colônias estiverem em formato tétrade, aqueles quatro cocos agrupados, além disso, além de ter esse formato de 4 cocos agrupados, ainda apresentar colônias amareladas ou rosadas, eu sigo com o diagnóstico fazendo o teste da oxidase. Se positivar para oxidase, eu já chego praticamente na conclusão de micrococos. Agora, se não positivar para oxidase, eu venho para uma segunda prova, que é a prova da coagulase. Na prova da coagulase, se positivar, eu já fecho o diagnóstico para Staphylococcus aureus. Se não positivar na prova da coagulase, e especialmente se essa amostra for da urina, eu faço um confronto com um antibiótico específico, que é a novobiocina. Se a bactéria se mostrar resistente nesse antibiótico, eu concluo que, na verdade, é Staphylococcus saprophyticus. Agora, se ela for sensível a esse antibiótico, eu fecho meu diagnóstico no SCN. O que quer dizer SCN? São os Staphylococcus coagulase negativa. É um grupo de bactérias. E assim eu fecho o fluxograma desse diagnóstico. Eu sei que olhando parece assustador ter que lembrar tudo isso. Mas assim, gente, no site da Anvisa, que é a fonte que eu referenciei aqui, a gente consegue esse fluxograma para todos os grupos de bactérias que vocês possam imaginar, ou para os principais grupos de bactérias que vocês possam imaginar. E aí é só seguir o fluxograma. Ele vai te orientar a saber o que visualizar numa lâmina e quais provas específicas de realizar até fechar um diagnóstico preciso. Por que aquele diagnóstico é tão importante? Porque a partir do momento que eu já conheço a bactéria, já sei o perfil morfológico dela e até mesmo o poder de infecção dessa bactéria, eu consigo agora estudar e verificar quais antibióticos vão ser mais eficientes na capacidade de impedir esse desenvolvimento bacteriano. E a possibilidade que surge é esse chamado antibiograma por difusão em água. Eu pego a bactéria, que eu já identifiquei, e eu vou cultivá-la em uma placa contendo um agar de crescimento bacteriano, bem enriquecido, bem nutritivo. As bactérias irão crescer, ou não, dependendo desse disco que vocês visualizam aqui. O que são esses discos? São discos de antibióticos. Eu vou testar a capacidade desse antibiótico de inibir o crescimento bacteriano. E isso é feito baseado na análise desse halo que é formado ao redor do disco do antibiótico. Se não formar halo nenhum, significa que as bactérias que eu estou analisando, elas são resistentes a esse antibiótico. Esse antibiótico, então, não vai ser eficaz para inibir o crescimento delas. Agora, se houve formação de halo, significa, então, que realmente houve, né, as bactérias são sensíveis àquele antibiótico. E, inclusive, a dimensão formada desse halo, né, em milímetros, junto com as orientações do fabricante, me ajudam a prever, inclusive, a concentração do antibiótico necessária para essa inibição de crescimento bacteriano. E aí, dependendo da dimensão, quanto maior o halo for formado, mais sensíveis as bactérias serão. Tem uma outra possibilidade de antibiograma, que é o antibiograma baseado em diluição. Como é que ele funciona? Eu pego um antibiótico concentrado e faço uma diluição seriada dele, com o objetivo de descobrir qual seria a concentração ideal para inibir esse crescimento.
Aqui tem uma foto real, ó. Aqui eu tenho meu controle negativo. O que tem nesse meu controle negativo? Apenas antibiótico. Aqui eu não adicionei nenhum grupo bacteriano. E em seguida eu tenho os outros tubos com os antibióticos em concentrações diferentes. E ali eu vou adicionando ou semeando a bactéria. Como é que eu avalio o crescimento bacteriano? Pela turbidez. Se o ambiente ficou turvo, significa que o antibiótico não foi capaz de inibir o crescimento. Agora, se não houve turbidez no meio e ele se assemelha muito naquele controle negativo onde não há bactéria, então ali eu determino a chamada concentração mínima inibitória, que é o CMI. Concentração mínima inibitória, ou seja, a concentração de antibiótico suficiente para inibir o crescimento bacteriano. E aqui são exemplos de um resultado, de uma interpretação de um exame baseado aqui na Escherichia coli. Ele me dá a unidade formadora de colônia e me diz para quais antibióticos essa bactéria se mostrou sensível. Coloquei um segundo exame para vocês. Aqui ele identifica numerosos cocos gram-positivos agrupados. Mais embaixo ele já diz que esses cocos gram-positivos são Staphylococcus aureus. E ele me dá uma lista de antibióticos e me diz ao lado se é resistente, se é sensível ou até se é intermediário, ou seja, às vezes funciona, às vezes não funciona, enfim. E assim a gente consegue chegar a uma definição correta do antibiograma, desde a identificação da bactéria até a identificação dos antibióticos mais eficazes para esse controle. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente conversa pessoalmente.